O vendedor tem um poder gigante nas mãos, porque no final, quando você entende todos os benefícios, você entende a dor do consumidor, você consegue levar um produto de alta performance para ele. É saber fazer grandes perguntas para que ele saiba e implemente grandes soluções para o nosso cliente ou consumidor. Por exemplo, a gente olha algumas empresas e fala assim, eu vou fazer um processo de vendas escalável. Tenho 10 vendedores, eu vou passar para 20 vendedores com a ideia de dobrar minha venda. Mas quanto será que tem encapsulado nesses 10 vendedores bem treinados, bem desenvolvidos? Quantos por cento será que daria para crescer quando você prepara o time e treina o time? Olá, turma, muito boa tarde. Estamos gravando aqui à tarde, não sei que hora você vai ver esse episódio, mas estamos no episódio número 4 do programa Vortex. Essa ideia da gente trazer diretores de vendas que falam de bilhões, né? Isso aqui não é para impressionar nem para arrastar para cima, é porque eu tô com um cara aqui hoje que realmente é responsável por um crescimento exponencial de bilhões. Já já eu apresento com mais detalhes o Renato. Mas antes eu queria pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, @Marcelo Charra, seguir a Aceleração de Vendas, @Aceleração de Vendas, e não esquecer, claro, de curtir, compartilhar e acionar o sininho para que você possa saber sempre que um episódio novo possa estar disponível aí no seu canal do YouTube. Queria dizer também que se você quiser seguir o nosso convidado, Renato Rocha 1301, no Instagram e no LinkedIn, Renato Almeida Rocha. A gente vai colocar aqui o link também na bio. E eu quero aproveitar para agradecer a presença aqui do Renato. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Marcelo. Uma honra estar aqui com você. Puxa, esse cara é um cara que a gente admira muito. Eu já vou falar o currículo dele, mas porque ele é diretor comercial de uma empresa que todos vocês conhecem, certamente, que é a Suvinil, né? Uma empresa do grupo da BASF. E é uma admiração muito grande, porque a gente é apaixonado por vendas e o desafio que o Renato tem, ele vai falar mais sobre isso, é cuidar de vendas, né, B2B2C. Quer dizer, eu vendo para um cara que tem que vender para um cliente final. Exato. E aí tem uma dor, né, que ele estava me contando um pouquinho antes, que os alemães não entendem como é que é isso, como é que eu vender para um lugar que tem que vender para outro, mas a gente vai falar disso. Bom, o Renato é diretor comercial da Suvinil e da Glaçu. Ele é líder inspirador que traz uma paixão genuína por pessoas. Eu posso comprovar isso pelos depoimentos dos liderados, viu, Renato? A gente roda por aí nos treinamentos que a gente faz, e aí a turma fala, cara, o Renato é muito legal, porque ele fala com a gente, assim, tem uma proximidade legítima. Sua carreira teve início na área de vendas, onde desenvolveu habilidades essenciais que o conduziram a posições de liderança. O Renato se apoia em valores que o incentivam a alcançar resultados impactantes e a transformar os ambientes ao seu redor. E é mais que um profissional de sucesso, ele faz o seu trabalho com um verdadeiro propósito. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Marcelo. É uma honra estar aqui, né? Eu fico muito feliz porque no final nós estamos conectados realmente por uma paixão que é vender, né? Por uma paixão que é servir, e ao longo da minha trajetória eu tenho muito aprendizado, né? Que eu faço acontecer realmente aprendendo com muitas pessoas boas à minha volta, e estar aqui compartilhar um pouco disso para mim vai ser um grande privilégio. Estou muito feliz. Muito legal, pô. Uma agenda super disputada, então para a gente também é uma honra que você esteja aqui, né? Vou começar, a gente sempre começa aqui, Renato, assim, a gente tem uma estatística da HubSpot, que é um CRM americano, que ele fala assim, 73%, se eu não me engano, dos vendedores se tornaram vendedores, não tinham a intenção de serem vendedores. E eu começo dizendo isso porque no Brasil a gente não tem uma faculdade de vendas. Infelizmente. Tem alguns cursos e tal. Então, como é que você se tornou vendedor? Como é que o Renato lá sai da casa dos pais ou decide fazer uma faculdade e chega até a sua primeira venda? Legal, perfeito, Marcelo. É muito legal falar sobre isso. Essa pesquisa, ela reflete realmente aquilo que a gente acaba vivendo na prática com a nossa equipe, né? Eu tenho hoje 200 pessoas aproximadamente na equipe, né? Entre os nossos consultores, gerentes sêniors, mais um exército de promotores que estão lá no dia a dia, no PDV, fazendo acontecer, que é um número que passa de 300 pessoas, e a gente observa que as pessoas elas começam a sua trajetória realmente ao longo, né, da sua transição de carreira, falam, poxa, agora você é vendedor. Comigo não foi diferente, né? Eu também comecei a minha carreira como lá atrás, no início mesmo, num trabalho de uma empresa de um amigo do meu pai. Eu fui trabalhar ali dentro de um grande material de construção, e aí vem a minha paixão por venda, porque eu comecei como um empacotador, Marcelo. Eu fui, na verdade, lá atrás, aquele menininho de 16, 17 anos, com bastante energia. Eu vou falar sobre isso depois com você aqui, sobre o esporte. Eu vou falar, cara, você precisa realmente colocar essa energia para fazer valer. Então, vai brincar de trabalhar.
E lá eu comecei realmente a aprender essa questão da relação com as pessoas, de servir as pessoas, e a minha trajetória começou conectado com pessoas aos meus 16 anos para 17 anos, e nessa empresa eu fui me movimentando até ser responsável pela área de vendas dentro daquela loja do departamento de tintas. E lá as pessoas da Souvenir me conheceram. Então, o pessoal da Souvenir me conheceu, me convida, sai dessa loja de material de construção familiar, vem para a Souvenir, trabalha como promotor, um promotor terceiro, que está ali no dia a dia do home center, atendendo o consumidor, preparando a tinta no sistema titométrico. E aí, lá dentro, mais pessoas me conheceram. Poxa, você não quer ser vendedor? E eu, fazendo administração de empresas, estava vivendo, não, nunca pensei em ser vendedor. Não, você tem realmente habilidade para isso, vem ser vendedor com a gente. E aí, a minha carreira foi realmente nessa direção, onde passei por todas as posições na área comercial. Então, eu falo sempre que em algumas regiões do Brasil eu fui promotor, fui vendedor, fui consultor, fui gerente de vendas, até chegar na posição de diretoria comercial. E que no final, Marcelo, eu remete muito àquilo que eu aprendi lá atrás, né? E vem, sem dúvida alguma, da minha primeira experiência, que era uma brincadeira de trabalho, que meu pai me colocou ali para poder ter mais responsabilidades, que foi paixão por servir as pessoas, né? Eu falo muito sobre isso e eu vivo isso com intensidade, né? Eu entendo que o vendedor que aprende a gerar conexão para servir, conexão para gerar negócio, conexão para ter visão de longo prazo. Eu estou diretor comercial, mas eu amo vender. Né? Eu amo ver uma negociação fluindo, né? As etapas sendo concretizadas, porque quando você consegue resolver a dor do seu parceiro, você faz aquilo com paixão mesmo, e é muito legal quando você percebe que do outro lado o teu cliente vê isso na prática. Né? Então, infelizmente não existe uma universidade de vendas ainda, mas eu tenho certeza que aqueles que escolhem vendas e percebem o valor, né? Realmente, porque vendas existe desde sempre no mundo, o quanto que é prazeroso, né? É por isso que eu sou tão apaixonado pelo tema, né? E quando eu tenho novos colaboradores na equipe ou pessoas para falar sobre isso, as pessoas falam, os seus olhos brilham, porque realmente eu faço muito, eu não posso falar, mas muita paixão, muito tesão mesmo de fazer as coisas acontecer, porque eu consigo mover realmente os nossos negócios, e aí a minha história mostra isso, Marcelo. Fico muito feliz de você. A Aceleração é um grande parceiro que nós temos lá na Souvenir. Você conhece toda a minha equipe, e eu vejo isso se concretizando, movendo as pessoas para que eles, se possível, vejam o valor de mover negócios com base em confiança, em servir com excelência, em gerar conexões de longo prazo. Fico muito feliz porque isso se materializou na minha carreira. Que legal, meu. É excelente ter alguém aqui como você, porque a gente vê muito no campo a dor do cara falar que é vendedor, né? É um sofrimento, né? Você vê que na maioria das pessoas, cara, o cara se sente triste de falar que é vendedor. Estávamos conversando com outro colega aqui agora há pouco, e aí ele comentando que trabalhava na Big Four, ela, na verdade, que trabalhava numa Big Four, e que ela tinha que fazer os treinamentos de vendas para os sócios dessa Big Four, sem dizer que era de vendas. Então, relacionamento customizado para pessoas diferenciadas. O que era? Vendas. Mas se colocasse vendas, ninguém ia, né? E isso traz um negócio interessante, que tem uma ferramenta que chama alinhamento neurológico, né? A gente até trata nos nossos treinamentos sobre isso, que é quando o seu ambiente, o seu comportamento, as suas crenças, as suas competências e a sua identidade estão muito alinhadas. E a gente sente que essa é a principal gap que os vendedores têm. O cara não assumir, sabe? Ele é um vendedor que fala assim, mas eu não quero estudar. Então o cara acaba ficando desalinhado. Então é legal você ter você como case Totalmente. Aqui. Obrigado, Marcelo. E ainda mais conectado à necessidade quando você vê, né, uma Big Four com treinamento como esse. Não pode falar que é vendas, mas é vendas. Nós, ao longo do tempo, fomos rotulados por profissionais que não estavam falando a verdade, né? Ou profissionais que não estavam preparados para abordagem com o cliente. Isso também se torna um grande desafio para que quem nos veja lá na hora do negócio acontecer, nos veja como alguém que soluciona problemas, né? Alguém que gera valor, que transcende a venda. Eu costumo dizer que no varejo, no B2C, diretamente com os nossos parceiros, o sellout do meu parceiro não é simplesmente a venda dele, é a minha venda de amanhã, vai ser o meu selim de amanhã. Então, quanto mais engajado eu estiver, e aí cabe muitos aprendizados que nós tivemos, eu vou contar um pouco para vocês aqui, do quanto que se conectar realmente com a dor do nosso parceiro,
move os nossos resultados para o sucesso, né? Eu tenho certeza disso. E se você está aqui assistindo a gente, que bom que você está aqui, é porque você já conhece algo aqui do Marcelo, da aceleração, do quanto que esse tema realmente move os negócios, mas move histórias. Para mim, quando a gente escolhe estar em vendas, ser vendedor, participar da área comercial, cara, o quanto que nós podemos transformar histórias, né? E eu fico muito honrado de ter construído essa carreira. O Regis, que é um dos meus colaboradores, já esteve aqui, ele fala muito sobre isso, né? Estar vendedor, ser vendedor, estar na área comercial não é vergonha, cara. Pelo contrário, dá um orgulho gigante de poder ter escolhido o que eu escolhi como carreira. Maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho certeza que o Renato passou por uma transição, né, que eu vou comentar agora, que assim, a gente fala que, né, estava comentando, o alto executivo, que é sócio, tá, ele tem o receio de falar que é vendedor. E então ele tem cara, não sou vendedor. E ao mesmo tempo que a gente vê a necessidade agora é do vendedor tendo que ir para um lugar mais consultivo. Então, me veio esse insight hoje, cara. A ida o alto executivo não quer dizer que é vendedor porque acha que é menos, e ao mesmo tempo o vendedor não quer ser um executivo. Um consultor. Como é que você vê, Renato, assim, essa necessidade de cada vez mais o vendedor, né? Só explicar minha tese aqui rapidamente. É assim, o produto já foi otimizado no seu máximo muito perto disso. Você vai comprar um celular, legal, tem o Samsung, tem o Apple, mas as diferenças tecnológicas são pequenas, né? Aí você vai mesmo para a parte química, carros e tal. Aí você vai para o marketing, que fala, cara, eu vou agregar valor a esse produto, e talvez aí nos últimos 40, 50 anos ele conseguiu fazer isso. Só que hoje a gente tem um produto quase que comoditizado, e quem está decidindo a venda é a última milha, que é o vendedor. Exato. O quanto você vê importante a necessidade desse vendedor ser consultivo para entender a dor do cliente e trazer a solução, e não só entender da solução ou do produto em si? Perfeito. Para mim, o grande salto que um grande vendedor implementa numa relação mais consultiva é a habilidade, a inteligência de saber fazer perguntas, Marcelo. O quanto que ele está preparado para realmente entrevistar o seu cliente, entrevistar o consumidor, entender qual que é a dor. Como você bem disse, no nosso negócio não é diferente. Nós temos muita tecnologia sobre os nossos produtos, muita inovação, um foco constante em trazer tendências do mercado global para o nosso país, tropicalizando nossas decisões. Nós pesquisamos muito, milhares de consumidores todos os anos, e quando nós lançamos um produto, nós já entendemos qual que é a dor dele para que ela seja solucionada. Porém, o nosso ciclo de venda é um ciclo mais longo, né? Eu preciso ter esse processo de inovação, eu preciso fabricar um grande produto, eu preciso convencer o vendedor, o comprador, a ter esse produto no seu estoque, na sua prateleira, e preciso convencer o arquiteto, o decorador e o pintor que aquilo que o profissional, o vendedor está falando é verdade e entrega valor. Então, como tem muitos stakeholders nesse processo como um todo, o vendedor tem um poder gigante nas mãos. Seja o vendedor do meu time, que está aqui na indústria, levando o produto para o varejo, seja o varejo que está levando para o consumidor, o quanto que ele ser mais habilidoso em perguntar, entender a dor, mostrar o processo, o quanto que usar um produto super premium, porque o nosso mercado é um mercado clusterizado em 4 categorias. E existem categorias que são categorias de entrada, onde o custo realmente é um custo-benefício menor. Ele tem um custo menor e ele tem realmente um benefício menor, a sua durabilidade é menor. Mas eu tenho produtos que são super premiums, que se você olhar preço por preço, fala, não, esse produto não é para mim. Mas porque no final, quando você entende todos os benefícios, você entende a dor do consumidor, você consegue levar um produto de alta performance para ele. Então, a grande missão, na minha opinião, a grande virada de chave para o vendedor é saber fazer grandes perguntas para que ele saiba e implemente grandes soluções para o nosso cliente ou consumidor. E não focar apenas, e é uma dor que temos no nosso negócio, e não é específico do nosso negócio. Ontem eu estava com o proprietário da Pets, que é hoje a maior rede, né, de vendas para pets no Brasil, falando sobre a dor do vendedor olhar para o consumidor e medir o bolso do consumidor com base no bolso dele. Nossa, e vendedor, infelizmente, passa por esse processo. Né? Talvez ele olhe para o orçamento dele e fale, não, mas esse produto é muito parecido com o orçamento que eu tenho no mês. Mas lá na ponta do varejo não é justo fazer isso, porque lá na ponta você tem um consumidor com outras expectativas, com outras possibilidades de compra, com poder de compra diferente do seu, e você não pode medir o bolso do consumidor ou do cliente com base no seu bolso. Senão, não venderia Ferrari no mundo. Né? Não venderia Porsche no mundo. Ou todo vendedor de Ferrari teria que ter uma. Teria que ter uma, isso não é realidade. Então, e aí é onde mora realmente a grande oportunidade, é a habilidade de entrevistar.
É a habilidade de conhecer a dor. Antes de tomar a decisão pelo nosso consumidor lá na ponta. Eu vivo, você está no Rio, você é nosso parceiro, um grande projeto lá. E em alguns momentos, quando eu estava fazendo algumas pesquisas, eu faço isso com muito prazer, Marcelo. Eu quero ir para campo e vou com roupa de entrevistador, prancheta na mão, hoje não mais prancheta, hoje um tablet, mas vou para ouvir o consumidor. E eu tenho experiências, meu amigo, quando o consumidor entra na loja disposto a pagar por um produto 100 e ele sai com um produto que ele pagou 50. E aí você pergunta para ele, por que você comprou esse produto? Porque o vendedor me ofereceu. Sim. Mas vai solucionar a sua dor? Ele falou que vai, então eu acreditei. Só quando você entende a dor do consumidor, ele não precisava de um produto de 50, ele precisava de um produto de 100. Sim. E aí quando você fala com o vendedor, por que você ofereceu para ele? Não, porque eu não queria perder a venda. Mas você que decidiu fazer a venda nesse valor. Sim. Ele queria pagar um produto de preço superior. Então você vê assim, tem um conflito, né? Não, eu tenho medo de perder a venda, porque vai falar que o produto é caro, e o consumidor, cara, eu confio muito nele, o que ele me falar eu vou comprar. Porque o nosso produto é muito técnico, existem categorias muito técnicas na hora do processo de venda de um varejo, bem como de uma indústria. Então a gente vive um paradoxo. Sim. Né? Poxa, esse paradoxo se eu vendo um produto que é muito caro, que é muito técnico, o consumidor vai correr e não vai comprar comigo. E o consumidor não sabe o que vai comprar, e aí quando ele vai e tira a conclusão com base no vendedor, ele acaba levando um produto que não atende. Né? E aí mora, acho, uma grande oportunidade, né? Para que o vendedor saiba entrevistar, né? Faça mais perguntas inteligentes e explore realmente a oportunidade que pode estar por detrás daquela venda. Muito bom. Eu costumo dizer, né, que assim, o vendedor tem que pensar no bolso dele e não com o bolso dele. Perfeito. Porque quando eu penso no meu bolso, eu penso, na verdade, na comissão que eu vou receber. Perfeito. Quando eu penso com o meu bolso, eu penso na minha capacidade de comprar um produto caro, né? Excelente então analogia. Então é sempre uma questão. Até porque vender produtos premium não é pecado. Não é pecado nenhum. Né? Não é pecado nenhum. Você vender produtos de alto valor agregado, quando você pensa no seu bolso, você vai trazer percentualmente mais recursos para a sua receita. Então, acho que tem que tirar esse peso. Você não está explorando o cliente, é o que o cliente quer. É o que exato, você disse, né? Exato. Cara, você entra no ponto de venda e o cliente quer um produto caro. E aí ele é convencido a fazer um downselling. E faz um downselling, aí vai fazer um trade-up. Então, acho que no final do dia, Marcelo, existe oportunidade para a gente refletir sobre isso. Sabe? Que perguntas poderosas podem trazer resultados excepcionais. Sim. Né? E ao invés de tirar a venda da frente, a pressa, prejudicar realmente a sua venda. Muito bom. Renatão, agora para a gente falar um pouquinho de BASF e Suvinil, né? Você estava, e aí não precisa necessariamente abrir números, mas você teve um crescimento exponencial. A gente ouve muito falar isso nas startups, né? O cara recebeu 500 milhões, 100 milhões, 200 milhões de aporte e ele tem que fazer um crescimento exponencial. Então, mais do que crescer 100%, 200% ao ano. E a gente vê hoje as companhias, a gente tem navegado por várias companhias, grandes seguradoras, que estão passando por essa vontade ou por essa intenção de crescer de maneira exponencial, né? Embora nesses lugares existe às vezes uma dificuldade ainda de entender a importância do vendedor para você exponencializar. Quer dizer, quando eu treino um vendedor, quanto tem de potencial ali? Né? Eu estou só investindo em produto. E você teve a experiência de crescer exponencialmente a BASF Suvinil. Eu queria que você contasse um pouquinho desse crescimento e qual o seu principal desafio atual, né? Então, conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que é fazer crescimento de mais de 2 dígitos em empresa de bilhão? Exato. Marcelo, é muito interessante, né? Olhar para uma marca que 98% dos consumidores conhecem, mais de 70%, 78% querem comprar, mas que passa por um problema crítico de um país com dimensões continentais como o nosso, que é você estar próximo do consumidor. Né? E a gente, todos os anos, vamos para a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e lá a gente aprende muito sobre a centralidade do consumidor, não só de estar bonito numa bela apresentação, mas das suas atitudes. E uma das decisões que nós tomamos que foi de maior impacto no nosso negócio foi estar presente, e aí com metas ousadas, estar presente nos municípios brasileiros. Nós, há 5 anos atrás, estávamos presentes em 60% dos municípios brasileiros. Hoje nós estamos em 90% dos municípios. Nós abrimos nos últimos 5 anos 1.200 lojas com os nossos parceiros no Brasil. E eu estou em cidades, para você ter uma ideia, hoje eu estou em 100% dos municípios do estado do Amazonas. E eu tenho um objetivo claro, eu quero que Suvinil esteja presente em aldeias que precisam de produtos para fazer as suas pinturas artísticas. Nós temos produtos para isso. E por que nós não estávamos? Foi com uma mentalidade realmente de vencer barreiras, que eu falo muito com o meu time, eu
eu sou inconformado por natureza, e se tem algo que me tira do sério, não dá para fazer. Dá para fazer, em vendas dá para fazer. É o como você vai fazer. E aí nós saímos de uma situação que nós estávamos distante do consumidor, aprendemos muito no varejo internacional, a necessidade de estar próximo. Pós-pandemia, pessoal, a gente estudou muito sobre isso, os consumidores não andam mais do que no máximo 3 quilômetros. Por isso que as pequenas cidades, né, as small cities que a gente ouve falar no mundo inteiro, crescendo muito. Por que nós vemos tantos comércios menores se fortalecendo? Porque as pessoas não querem ficar se deslocando muito tempo, né, para poder fazer consumo que ele quer fazer em 15 minutos, se possível andando. E nós investimos muito nisso, levando os nossos parceiros, primeiro, levando a marca em 90% dos municípios. Segundo, onde nós não tínhamos potenciais clientes, levando parceiros, por isso que nós abrimos mais de 1.200 lojas no Brasil, e aí trazendo para essas cidades parceiros que fazem um trabalho que represente a nossa marca. Dobrar de tamanho, igual nós dobramos, é porque existia dinheiro na mesa. E esse dinheiro na mesa, alguém estava participando dele que não era Souvenir, não era Glazur. Nós conseguimos hoje entender melhor o modelo de consumo, estando muito mais próximo, com uma equipe de vendas distribuída nacionalmente, com distribuidores em 24 estados, mais Brasília. Nós só não estamos em 2 estados do norte do Brasil, por uma questão estratégica, mas levando Souvenir e Glazur para os 4 cantos desse país. Né? Então, para mim, a grande chave de sucesso foi buscar maior capilaridade, maior proximidade do consumidor, levando o portfólio adequado para os nossos consumidores no Brasil. E isso moveu o nosso ponteiro. Né? Nós temos outros passos ousados agora, dos próximos 5 anos, que é não só estar na cidade, mas efetivamente viver a cauda longa, porque eu chego na cidade com um portfólio restrito, né? Então, eu estou presente. Ok, já tenho lá um reconhecimento de marca. Qual que é o nível de profundidade do meu portfólio naquela cidade? Então, é o próximo passo de um projeto ousado que nós temos, que é ter o nosso portfólio completo. Ele é dividido em categorias. Eu preciso ter, no mínimo, um item de cada categoria em cada um desses PDVs. Nós estamos em 50 mil lojas no Brasil, Marcelo. Caramba! Então, isso mostra realmente a força do varejo de material de construção e decoração no Brasil. E é por isso que a gente consegue dobrar de tamanho em 3 anos. Né? Se nós pegarmos de 2021 para cá, nós dobramos de tamanho. Então, vem aí uma resposta clara. Ganhamos 3 pontos percentuais de market share. E a gente mostra isso com os números, o quanto que nós acertamos nas decisões, né? Treinando as pessoas prioritariamente. A pandemia nos deu esse benefício. A minha equipe não estava viajando tanto que viajamos comumente. Então, vamos para o treinamento. Capacitamos as pessoas com uma velocidade maior. Fizemos realmente uma adequação de perfil e de profissionais na equipe. E o resultado veio. O resultado aconteceu. É fazer bilhão em cima de bilhão. Sim. Né? E a gente fica muito feliz por isso. Muito bom, parabéns pelo resultado, realmente Obrigado, impressionante e extraordinário. E aí vem uma dúvida, assim, né, Renato? O quanto você acha que o treinamento em si, vamos dizer, pensando na alavanca de resultado do vendedor, né? O quanto treinar esse vendedor tem de potencial, né? Quando a gente olha, por exemplo, a gente olha algumas empresas e fala assim, eu vou fazer um processo de vendas escalável. Eu tenho 10 vendedores, eu vou passar para 20 vendedores com a ideia de dobrar minha venda. Mas quanto será que tem encapsulado nesses 10 vendedores bem treinados, bem desenvolvidos? Quantos % será que daria para crescer quando você prepara o time e treina o time? Excelente ponto, Marcelo. Nós temos dentro da Souvenir um treinamento gamificado, né? A aceleração de vendas é o nosso parceiro para esse projeto. Eu costumo brincar que a minha equipe conhece a sua voz, a voz do Felipe, acho que dormindo eles ouvem a voz de vocês. E aí hoje nós temos métricas implementadas no nosso treinamento gamificado, que eu quero dizer como um exemplo, e é o próximo passo que a gente vai implementar também agora, que é a metrificação. Onde eu treino, onde a minha equipe completa toda a trilha de treinamento, qual que é a performance dele? E onde eu tenho colaboradores que performam 50% da trilha, qual que é a performance? E quem não completa nem 50%, qual que é a performance da trilha? O que nós vimos em uma amostra ainda pequena é que aqueles que completam realmente a jornada, a trilha, ele cresce 2 dígitos. Caramba! Ele cresce porque ele conhece como implementar as etapas da venda, como fazer o ciclo de venda, como implementar uma estratégia clara e adaptar, personalizar a proposta, mas porque ele foi treinado. Sim. Né? Se ele cresce 2 dígitos e o que não quem faz menos 50% da trilha cai, ele tem menos volume versus o ano anterior, para mim a resposta está clara.
né? Tem alguém que disse isso no passado, que falam muito que treinar é caro, né? E aí alguém falou, experimente não treinar para você ver o tamanho do prejuízo que você tem. Sim. Né? E eu vejo isso muito na prática, sabe, Marcelo? Treinar para vendas tem aquela talvez visão míope, poxa, mas eu estou tirando a minha equipe do campo, é ruim, né? Não precisa ser um treinamento de 12 horas. Faça um microlearnings, né? Faça pílulas de treinamento, né? O vendedor precisa de dinamismo para treinar. Se você fica prendendo ele na sala, ele não vai realmente reter todo o conteúdo. Inove na estratégia, né? Porque o perfil do vendedor de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, mudou completamente. Então, como que eu estou adaptando a minha forma de treinar e capacitar? E o executivo, nós executivos, a gente tem que ter em mente que é não colocar limite para a capacidade de absorção de quem está em vendas hoje. Porque eu tenho engenheiros na minha equipe, tenho engenheiros químicos, tenho economistas, tenho administradores, tenho alguns que já foram para a carreira de odontologia, voltaram, foram para a administração. Eu tenho uma mescla grande de perfil de pessoas e, o mais incrível, de gerações completamente diferentes. E normalmente o executivo fala, não, vendas não vai ter paciência para treinar. É importante quebrar esse rótulo e acreditar que o treinamento transforma. O treinamento abre porta e o treinamento move performance. Se nós queremos ter performance superior, na minha leitura, o que a gente tem vivido de 2021 para cá é realmente uma transformação através do treinamento. Maravilhoso. A gente sempre fala, a gente é muito fã de treinamento aqui, né? E aí eu vou falar um pouquinho aqui até do insight que eu tive para te convidar para vir para cá, né? Então a gente sempre vê assim, os times de futebol treinando, o cara treina 5 vezes na semana e joga uma, né? Exato. O Abel Ferreira queria treinar 6 e quer jogar uma. A gente vê o time de venda só treinando. Então você fala, vou tirar 2 horas do meu time de vendas para poder treinar numa semana. E o cara acha que, 38 horas, né? Vamos chamar que pegar que uma semana tenha 40 horas. 38 horas trabalhando com 2 treinando seria menos efetivo do que 40 horas só trabalhando. Então, a gente traz isso muito, né, aqui na aceleração pela questão do esporte, o esporte de endurance e tal. Exato. E aí eu vi o Renato tem postado lá os trackings que você faz de bike e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa paixão pelo esporte, como é que você chegou nela e como é que isso influencia nos negócios, no dia a dia do trabalho. Legal, perfeito. Primeiro que ele não podia deixar de falar do Abel, é claro, né? Lógico. Apesar que não é uma semana muito feliz para mim, que o Palmeiras perdeu o título mas essa semana. Isso é um fato raro, né, de alguns anos para cá, mas é um cara que eu admiro demais. Né? Para mim, eu acho que você é um dos grandes profissionais no Brasil, que gera muita admiração hoje, sem dúvida alguma é o Abel, disparado. Eu brinco sempre que eu sonho que ele seja técnico da seleção brasileira. Sim. Porque assim o Brasil volta a ganhar, o Palmeiras passa a perder. Mas muito além disso, gente, o esporte, Marcelo, começou na minha vida assim muito cedo, né? Como eu falei lá, meu pai me deu uma atividade extra, que foi ali brincar de trabalho, que eu senti muita energia, muito acelerado e tal. E eu jogava futebol, amo futebol, talvez não tenha escolhido o melhor time para torcer, mas amo futebol. E aí, jogando futebol, tal, mas não era craque, né? E meu pai via que eu voltava irritado, muito competitivo. Poxa, tava num time que não ganhava. Meu pai falou, deixa o futebol de lado, você vai fazer karatê. E eu comecei a fazer karatê com 10 para 11 anos, né? E eu sou faixa preta de karatê. Que legal. Dei aula de karatê e trouxe para mim muitos aprendizados que me conectaram a vida toda, né? Depois que eu casei, eu fiquei um tempo ali naquela fase que você casa, tal, tá vivendo aquele momento, viajando, tal, e eu fiquei num stop com os treinos, mas a pandemia me deu uma grande virada de chave, porque eu tô treinando uma vez por semana, 2 vezes por semana na academia, tal, legal, e eu vi que não era suficiente para uma saúde emocional mesmo, psicológica. O esporte me mostrou o quão ele é poderoso para realmente me trazer habilidades extras de concentração, de foco, de determinação realmente para transformar a minha performance. Né? E eu comecei a colocar treinos de força e de bike toda semana. E aí eu consegui realmente dar um grande salto na minha performance. Né? Hoje eu tenho uma meta de pedalar 2.500 km por ano, no mínimo, né? De treinar, eu tenho um número de corridas por ano, que são 72, tenho o objetivo de treinar na semana, no mínimo 3 vezes por semana, treinos de força. E é muito legal falar sobre isso, Marcelo, porque para mim está completamente conectado realmente à nossa carreira. Né? O exemplo que você traz aqui do treinar 5 vezes, jogar uma, treinar 5 vezes, jogar 2, é o que muitas das vezes a gente não associa do quanto que o esporte pode trazer para nós essa força transformadora, né? De resistência, né? De concentração, de foco. E para mim, o pedal especialmente prova que isso é possível. Né? Você fazer um pedal de 100 km de mountain bike,
que é com muita elevação, né? 1.500, 1.200 metros de elevação, subindo muita montanha. Ali você realmente conhece a força do seu corpo, né, a força da sua mente, né, e eu vou além, né, do quanto que é associado isso ao negócio para vendas, o quanto que você faz um esforço extremo para conquistar um negócio, um bom cliente, um importante cliente, e você vê que é capaz de fazer. Mas porque teve preparo, né, porque teve treinamento, porque teve realmente determinação, foco, que o esporte conecta completamente. Né? Então, para mim, traz essa conexão plena e é muito gratificante. Né? Quando você termina um pedal, por exemplo, de 100 km, você fala, caramba, você olha para o Strava e fala, poxa, consegui concluir, né? O Garmin te dá ali todas as estatísticas, você pensa em vendas, né? Cara, eu fico olhando aqui meu preço médio, quanto que eu vendi, quanto que eu não vendi, qual que foi meu alcance, onde tive o maior pico de oxigenação. Tudo isso mostra que o esporte tem uma associação muito grande com os números do negócio, com o quanto você conhece do teu business, o quanto você está mergulhado realmente no modelo de negócio que você trabalha. Então, para mim, é uma experiência muito incrível desde muito cedo, mas pensando em performance, eu tenho alguns saltos que eu quero dar à frente, né, que é realmente entrar em grandes competições e começar realmente a entrar. Você me inspira, porque você é um cara que está ali correndo, o teu irmão faz isso, e é legal ver vocês fazendo isso, porque é uma inspiração mesmo, o quanto que a medalha não é só a medalha, né, é você realmente materializar realmente cada milímetro de suor que você dedicou para aquele esporte. Então, tenho planos ousados para 2025 em diante que eu espero implementar, que eu espero que aumente minha performance também na minha carreira. Renato, então você estava falando que você é faixa preta de karatê, né, meu? Exato. A gente tem um cliente, que é o Rui, ele também é faixa preta também de karatê, sei lá que dan que ele era, mas assim, são pessoas que eu admiro muito, porque o cara, para chegar na faixa preta, tem até a história, né? Faixa branca vai ficando suja até que ela fique preta, né? Mas fala um pouquinho de como é que o karatê conseguiu fazer com que você chegasse a ser o diretor nacional e conseguisse, né, qual é essa relação do crescimento exponencial com as habilidades que o karatê te ensina e mais especialmente de quem chega na faixa preta, né? Porque faixa branca muita gente entra, mas na preta pouca gente chega, né? Exato. É um ciclo longo, assim como é o ciclo das nossas carreiras, né? É a faixa branca, a faixa amarela, a faixa laranja, a faixa verde, e aí até chegar na faixa preta você tem que realmente entender etapas importantes, que a associação que eu faço do karatê para minha carreira, a carreira existe em etapas que você precisa respeitá-las. Né? Você não consegue chegar à faixa preta sem passar pela faixa roxa, pela faixa marrom. Você vai ter que passar por todas as etapas, assim como na carreira também. Né? E eu tenho aprendizados assim ricos, Marcelo, o quanto que o karatê me trouxe, não só o foco, não só a super concentração, mas também a oportunidade de entender o valor da hierarquia, o respeito pelo meu mestre, saber que eu tenho alguém para me espelhar e para aprender, e o quanto que eu trago isso, né? E o meu mestre João Naoki Távora, né, que foi para mim um disruptivo realmente no ambiente fora da minha casa, né? Foi a minha primeira grande experiência fora da minha família, onde ele me ensinou demais a entender que a cada etapa que eu estava passando ali, eu estava aprendendo que eu ia aplicar na minha vida, mal eu imaginava, não só na vida até chegar a ser faixa preta, primeiro dan, mas o quanto que eu poderia aplicar isso no meu dia a dia. Então hoje quando eu vejo novos talentos na empresa, que eu posso sentar, tomar um café, conversar, falar para entender dos movimentos, né? As novas gerações, quando você não conhece, por exemplo, esse ciclo que o karatê promove entre uma faixa e outra, pode variar de 6 meses a 1 ano e meio. Né? Eu tinha pessoas que treinavam comigo e falavam 2 anos em cada faixa, porque o ciclo também da carreira não é igual para todos os profissionais. Os ciclos eles são diferentes. Né? Então, eu trago para minha carreira hoje o que eu aprendi no karatê, especialmente esse olhar de entender os tempos e movimentos, assim como as faixas, né, também me ensinou a entender os tempos e movimentos, né, de uma hierarquia que tem que ser respeitada, de alguém que eu podia me espelhar e que hoje, como diretor, tendo o exército de pessoas que trabalham comigo, que eu me esforço para que eles possam olhar para mim e falar, poxa, com ele eu estou aprendendo algo. Como eu tinha isso no Mestre João. Né? Eu via nele realmente comportamentos que eu poderia me inspirar. Nós não vamos aprender isso na universidade. Em nenhum dos cursos que eu fiz na universidade, ou na FGV, ou na Fundação Dom Cabral, tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira teve mais peso, na minha opinião, do que aprender comportamento na prática daquilo que eu vivi no Karatê. E daquilo que eu vivi no Karatê, e também de um grande exemplo que eu tenho para a minha vida, que é o meu pai, que foi para mim uma grande inspiração profissional também. Então, e ele que, como eu falei no começo, Marcelão, é ele que me impulsionou para o esporte, me alçou para entender que o esporte seria importante na minha vida. Também praticava? Do futebol. Sim.
jogava muito bem, e eu achava que ia jogar igual ele, não jogava, mas ele realmente me alçou para entender que o esporte seria essencial para minha vida, e realmente o é. Maravilha. E a gente tá falando de esporte aqui, é o primeiro podcast que eu trouxe. Já já a gente vai estar com o Júlio aqui, que tá na retaguarda aqui. Mas essa aqui é a medalha da primeira maratona. Eu posso? Claro. Que legal, cara. E a primeira maratona eu fiz agora no dia 22 de setembro, em Buenos Aires. E a ideia era fazer em 4 horas e 9 minutos. Aliás, em 3 horas e 59 minutos, eu fiz em 4 horas e 9. Então faltou um pouquinho. Faltou um golinho. Mas eu trouxe aqui o número de peito, né, que a gente usa. E aí eu peguei essa dica aqui, porque você usa ele assim, né? Então você escreve de cabeça para baixo para você poder ir vendo o tempo. Então aqui, ó, os 10 quilômetros tem que estar com 1 hora e 57, 20 quilômetros, 1 hora e 50. Aliás, 10 quilômetros, 57 minutos, 20 quilômetros, 1 hora e 54, 30, 2 horas e 49, 40, 3 horas e 44 e fecharia aqui em 5 horas. Que legal, Marcelão. E você vai para a corrida com isso, isso aqui vem escrito no peito. E aí você vai olhando aqui para garantir, porque às vezes o GPS não é a mesma marcação. Exato. Que legal, cara. Legal, né? Que legal. Mas aí mostra realmente alta performance, né? Você vê, tem parâmetro e tem métrica para tudo. Né? E isso, como que você não associa isso à vida profissional, ao teu negócio? Não tem como. E o que eu gosto muito do esporte também é a questão da autorresponsabilidade, né? Total. Porque a gente vê o time de vendas falando assim, mas pô, meu chefe, o dólar, o mercado e tal. E aí quando você pratica um esporte, especialmente os individuais, né, o mountain bike ou outros, você fala assim, cara, se você não acordar cedo e treinar, não adianta você querer entregar a maratona 4 horas. Você vai entregar 5 horas. E aí você não tem quem culpar, a não ser você. Né? Porque o tênis da Nike já é bom o suficiente, ou de outras marcas e assim por diante. Exato. Então, esse foi um exemplo bem legal, assim. Que legal. Parabéns, Marcelo. Valeu. Que lindo, cara. E é uma inspiração, como eu te falei agora há pouco mesmo, né? Quando você realiza. Cara, imaginem correr 42 quilômetros, cara, em 4 horas e. 4 e 9. 4 horas e 9. É muita coisa, cara. Tem que ter um orgulho muito grande da força do corpo, né? Da força da mente, realmente, de onde a mente pode te levar. Né? E aí, você olha para uma decisão como essa que você tomou. Mostra o quanto que a gente tem poder na nossa decisão mesmo. Quando eu faço 100 km, por exemplo, em 5 horas e 10, que foi meu último tempo, e eu quero fazer 100 km em 4 horas e 40, tem um caminho longo para chegar nesse tempo, eu vejo que eu tenho amigos que faz isso, né? E são caras que me inspiram pra caramba. Mas por quê? Acordam muito cedo, 4h30 os caras estão em cima da bike. Né? E na carreira você vai ter que acordar muito cedo para as coisas acontecerem também. Então é impossível não ter essa correlação, na minha opinião. Elas são altamente conectadas e aqueles que ainda não vivem essa experiência, na minha opinião, para quem está em vendas, encontre o esporte. Não que você já comece 40, o Marcelão não corre 42 km de uma hora para outra. Né? Você começa caminhando, começa correndo 5, correndo 10, e aí você vai empilhando força mental para chegar nos 42. Né? E depois, tomara que seja triatleta logo. Mas no final, né, o quanto que te enche de satisfação. Sim. Cara, uma medalha dessa no peito não tem preço. Valeu a pena cada tem suor. Preço não tem. Né? Mas eu costumo dizer assim, né? E aí a gente vai entendendo um pouco mais dessa questão do autoconhecimento, que é o nosso próximo tema aqui. É o quanto você precisa ter cabeça para treinar, mas o quanto o seu corpo tem o hábito, né? Então hoje, por exemplo, foi um dia que eu acordei meio borocochô, e aí eu falei, cara, vou treinar. E aí treinei lá, a hora que eu estava no 6 para o 7º quilômetro, no 6º para o 7º quilômetro, o corpo manda um sinal de positividade para o cérebro. E aí inverte, né? Porque a decisão de levantar da cama e ir para a esteira é do cérebro. Mas a hora que você chegar lá, o cérebro não quer. E às vezes o corpo te traz esse poder para você enfrentar o dia. Então é uma troca sensacional, rica demais. Ontem eu vivi isso, Marcelo. Tô longe dos 42. Mas fiz ontem 5 km e aí eu tô agora buscando baixar o tempo na corrida para intercalar. Viajando o tempo inteiro, não dá para carregar a bike, então eu vou ou correr ou força, como eu falei agora há pouco. E o quanto que essa questão do autoconhecimento começa a te trazer transformação, né, para tomada das melhores decisões, do aumento da autoconfiança, né? Você vai fazer 10 km, chegou 6, 7, fala, cara, que excelente que eu estou aqui, que bom que eu tomei essa decisão. Sua autoconfiança, vem na hora ali, realmente na sua resposta do seu corpo, né? O quanto que para mim ter esse autoconhecimento, ter essa autoconsciência, me deu uma habilidade muito maior para ter mais controle emocional.
né? E você buscar mais controle emocional para os momentos de adversidades que acontecem, né, no nosso negócio no dia a dia. E essas adversidades você pode encontrá-la para que você aprenda com ela ou que você realmente jogue a toalha, né? Então acho que essa autoconsciência ela vai realmente te mover para uma performance superior. E claro que está conectado ao esporte, né? Na minha opinião, está altamente conectado. O teu exemplo aqui, ele é a prova disso. Legal. E você falou de autoconsciência, né? Você pratica algum outro tipo além do esporte, né? De estudo de autoconhecimento, ou terapia, meditação, religião? Tem algum lugar assim que você fala, cara, nesse lugar aqui, né? Mountain bike é legal porque tem a natureza, então já é um ambiente. O que você pratica alguma coisa desse Marcelão, tipo mais, vou chamar aqui de esotérico? Esotérico. Né? O mindfulness lá atrás para mim era algo que eu faço, mas é bobeira, né? Isso não precisa. Preconceituoso. Até entender o poder que existe. Realmente você parar e você ter a atenção plena, né, de como você está se sentindo, de como você está pensando, quais são as suas emoções efetivamente, refletir sobre suas emoções, refletir sobre sua fé, sobre suas crenças, e eu venho aprendendo quanto a isso. Mas quando a gente fala dessa questão mais conectada com Deus, eu gosto muito de orar, gosto muito de falar com Deus, muito mais numa prática de saber e confiar que realmente tem alguém me ouvindo, que Deus está me contemplando. E aí o pedal, ele te propicia muito isso, cara. Quando você sobe uma montanha de 600 metros, que você olha para baixo, não tem nada e ninguém, é você, a bike e talvez mais algum maluco que está com você pedalando. Cara, ali te conecta muito com a natureza. E conectar com a natureza é conectar com Deus. Então, para mim, isso vem me ensinando muito. Né? Eu acho que com a força da juventude, eu assumi a posição de diretoria lá na Souvenir muito cedo, com 37 anos, e eu entendo que naquele momento estava muito assim, não, cara, é o meu conhecimento, é a força que eu tenho, é a minha jovialidade, é o respeito que o mercado tem comigo e o resto eu vou fazer acontecer. Cara, isso vai, mas chega uma hora e você fala, opa, peraí que isso aqui tô errando. Porque não conhecer as suas emoções, não ter esse momento de controle. Eu estava em algum momento com você, se eu não me engano, que você implementou uma dinâmica que fechem os olhos, se conecta com o corpo, põe o pé no chão, não sei se você lembra. Sim. Você fez isso com a gente e, cara, foi recente que você fez. Eu estou falando de um aprendizado que eu tenho que você foi um dos gatilhos que eu tive para poder entender isso melhor. Cara, é muito legal, é muito diferente. E lá na Souvenir a gente tem um modelo de mindfulness que nós começamos a implementar remotamente, que a pessoa fala, você está na sua casa, você não está de sapato agora. Tira agora o seu chinelo na sua casa, põe o seu pé no chão e se concentra. Cara, como isso é poderoso, sabe? Porque a agenda ela vai consumindo. O digital faz você acabar uma reunião 10 horas e começar outra 10:01. E começar outra 11:01, né? E você não para. E você conhecer as suas emoções. Para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, para vendedor, parece que isso é desnecessário. Não é, meu amigo. Pratique e você vai ver que não é. Porque realmente te dá um controle muito legal. Para você não ir no impulso. A negociação vai te tomar de emoção e você acaba tomando uma decisão com base na emoção. É você realmente administrar melhor suas emoções, na minha opinião. E dá para puxar esse assunto por vários temas, né? Quando uma pessoa está passando mal, você fala para cima, respira, né? Esse é o caminho. Outro, se você for lá para o budismo, o pessoal vai falar de meditação já, de vários caminhos, né? E aí, quando você vem, por exemplo, para o William Ury, né, que é um professor de Harvard, que ensina o método Harvard de negociação, ele fala assim, cara, quando uma negociação travar, ele chama de técnica do balcão. Você sai para respirar. Então você vai, procura uma varanda, vai no banheiro, respira. Perfeito. Porque é o tempo. Então, assim, por vários caminhos, respira que funciona, vai dar resultado. Que vai dar resultado, né? Que funciona. Mas aí é onde entra a prática que o vendedor tem que realmente se desenvolver, né? Em muitos momentos é realmente a prática de você respirar. Não precisa ter resposta pronta. Não precisa falar que sabe de tudo. Respira, né, e constrói uma rota, constrói um storytelling que vai levar para uma negociação que feche negócio. Ao invés de que talvez impulsionado, né, pela vontade de fazer, que é uma característica, né, de vendas, você acaba falando aquilo que vai comprometer sua negociação. Muito bom, muito bom. E tem alguma parte da sua vida que Deus foi assim, que você falou, putz, aqui eu encontrei, que você sinta vontade de compartilhar, você fala, cara, tava num momento profissional muito difícil, eu falei, cara, aqui só por Deus, e realmente você sentiu, falou, ainda bem que ele tava aqui comigo, ou que você caiu de bike, ou sei lá, alguma situação. Eu tenho uma situação, Marcelo, com 26 anos eu tive uma perfuração no intestino. Nossa. E num momento muito especial, assim, tava jogando tênis, né, tava feliz ali, tentando aprender mais um esporte e tal, e senti muita dor. E aí a história é um pouco longa, porque foram quase 40 dias no hospital, e foi ali um espaço entre a vida e a morte que eu passei mesmo. E no meio desse processo longo que eu vivi,
eu aprendi muito com Deus e o poder da família. Nesse momento, Marcelo, quem esteve do meu lado foi a minha esposa, os meus pais e o meu irmão. E meu filho que tinha 5 para 6 anos. Né? É fato, e isso não é verdade, isso não é inverdade, é uma realidade. Na hora das adversidades, você vai contar, e um professor sempre me falou isso, e eu aprendi na prática, em 5 dedos das mãos, quem vai estar do teu lado. Né? E isso foi muito forte para mim, porque eu senti realmente a oportunidade que Deus me deu de viver. Né? O quanto que naquele momento eu estava com Deus, com minha família, e a força realmente da minha fé em saber que só Deus podia tirar naquela situação. Que eu cheguei com uma perfuração no intestino no hospital, para ter uma infecção generalizada era questão de minutos, né? E eu passei um ciclo longo, 10 dias sem comer nada, até fazer a cirurgia, um processo muito longo, e que eu trago isso para minha vida como uma experiência, Marcelo, e eu falo sempre, né, de um tripé, que o Jota fala muito, e para mim é um cara que tem um caminho correto, que é você realmente priorizar a tua saúde, tua família e o teu trabalho. Então, foi um grande aprendizado para mim que me conectou muito realmente com a minha fé, muito com Deus, mas saber que realmente a minha família, a minha saúde é essencial, a minha família é essencial e o meu trabalho, você vai ter resultados do seu trabalho, mas quando você consegue equilibrar com a sua família, com a sua saúde, o trabalho vem. Né? E porque naquele momento eu achava que era um cara super conectado, um cara super... Nossa, tenho muitos amigos, tenho centenas de pessoas que estão comigo e tal. Nesse momento... foram 5 que estavam comigo. Né? Então, acho que vale realmente reflexão que nesse momento você fala, poxa, peraí, eu preciso ter alguém próximo de mim. Na Terra, sua família vai estar contigo. Né? E que Deus realmente possa te dar sinais evidentes do quanto Ele quer o melhor para nós. Né? Mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Né? Quando eu estava lá jogando tênis, foi depois de 5, 6 anos que eu não fazia absolutamente nada de esporte. Né? E foi, na verdade, um estresse no aparelho digestivo, Marcelo. Caramba, um problema não foi nem uma queda, um tropeço. Nada. Foi um problema raríssimo que acontece muito nos Estados Unidos pela má alimentação, pelo excesso de peso e pela falta de esporte. Sim. Né? Pouquíssima água eu ingeria também. Então, acho que fica realmente essa reflexão. Cara, é ter o equilíbrio entre família, né? E vem seguir saúde em primeiro lugar, a família e o trabalho. E às vezes a gente acaba invertendo, né? A gente coloca o trabalho a qualquer custo, a saúde fica lá no secundário e a família entende que eu estou trabalhando. E na minha opinião, a gente tem que repriorizar para que vocês não sofram, eu sofri, algo que para mim foi muito forte, né? E que realmente eu senti Deus ali do meu lado, respondendo a tua pergunta, com a minha família, me dando força para sair daquele processo. Puxa, que história, longo, parabéns pela superação. E aí é o espacinho que a gente tem para conversar com Deus, né? Exatamente. E aí o celular não funcionava, não tinha e-mail para responder, não tinha absolutamente mais nada para fazer a não ser, Marcelo, imagina ficar 10 dias sem me mover na cama. Nossa. Porque era 1,5 milímetro a perfuração do intestino, se eu me movesse podia aumentar e poder ter uma infecção generalizada, que por um milagre não aconteceu. Então eu tinha que ficar estático, sem comer absolutamente nada, para que realmente reduzisse realmente o nível de inflamação que estava no meu corpo para ir para o processo cirúrgico. E aí você fala, cara, realmente nossa vida é um fio de cabelo. Puxa vida, o que é dobrar a meta, né? Para quem já passou por isso, né? Fica fácil demais. Fica cara. Fácil demais, né? O pessoal fala assim, meu, se seu problema é dinheiro, você não tem problema, né? Você não tem problema. Porque o difícil é estar numa situação adversa dessa, né? Exatamente, então, pô, aí pessoal da Souvenir, se quiser o ano que vem aumentar de novo, mais 3 dígitos. Hein, Marcelo? Nós vamos junto. Tamo junto, claro, com certeza. Nós vamos junto. Renatão, me diz o seguinte, cara, como é que você vê assim os próximos passos, principalmente desse mercado de vendedores, né? Voltando aqui para o mundo das vendas, assim, né? Como é que você vê o cenário das vendas? Quer dizer, a gente tem um time de vendedores que não é formado, a gente já falou sobre isso. Como é que você vê o futuro dos vendedores? E eu queria que você desse uma pitada também no quanto vocês fizeram. Eu vou fazer depois essa pergunta do trade, que vocês mudaram a embalagem. Legal. Então vamos primeiro na primeira pergunta aqui. Beleza. Como é que você vê o futuro dos profissionais de vendas? Eu digo que nós estamos contribuindo para a formação de novos. A formação da nova geração de vendedores. Perfeito. Ou de profissionais de vendas. Você fala isso. Como é que você vê esse espaço, né? Eu vejo que é um campo enorme, mas vou deixar você responder. Perfeito. Marcelo, eu vejo uma transformação muito rica, né, nas nossas carreiras como vendedores, porque os ciclos são muito diferentes. Né? Nós vivemos agora um ciclo onde eu falo muito para o meu time, você é interessante ou é interesseiro? Né? Você gera valor ou quando você chega para fazer uma visita para o nosso cliente, que fala, puxa, chegou o Marcelo, cara, fala que eu não estou.
né? É porque o cara é interessado, você está ali, você é interesseiro, né? Você não está interessado no negócio do cliente, em fazer uma relação de longo prazo. Eu vejo uma grande oportunidade, uma janela gigante de oportunidade, Marcelo, porque quando eu comecei como vendedor, lá em 2003, 2004, eu não tinha tantas ferramentas de aprendizado como eu tenho hoje. Se você investir aí talvez 2, 3 horas da tua agenda para você aprender no canal da aceleração de vendas, você vai ver um monte de ferramenta rica que vai abrir a sua mentalidade, o seu conhecimento para fazer negócio de excelência, né? Então você tem onde se inspirar, porque nós temos que estar conectados digitalmente, entender que ser realmente alguém que impacte socialmente através das redes sociais não deveria ser uma escolha, eu não gosto, eu não quero. É importante você realmente ter essa conexão nas redes sociais com os seus clientes, é entender que o LinkedIn pode escancarar portas para você, não é o LinkedIn só para prospectar novas oportunidades para o seu negócio, mas o LinkedIn faz negócio. Né? Então, na minha opinião, primeiro passo é o vendedor entender que ele pode aprender muito mais do que no passado você não conseguia aprender. Segundo, é entender que você precisa estar disponível. Disponibilidade, na minha opinião, é uma importante atribuição do vendedor que, por vezes, ele procrastina, né? E terceiro, né, ter esse olhar realmente de construir uma relação de longo prazo, que historicamente, olhando pelo retrovisor aqui, muitos dos nossos colegas vendedores lá atrás estavam de olho só no pedido daquele momento. Né? E estar só no pedido daquele momento, para nossa categoria, por exemplo, é não estar conectado ao sellout do nosso parceiro. Como eu falei agora há pouco, a conexão do selinho do sellout. Eu quero vender mais para o meu parceiro, é muito importante que eu queira ajudá-lo a vender mais. Então, fazer isso com verdade, né? Você ter realmente um olhar de longo prazo para quem está ali te servindo, te atendendo, move o ponteiro da equipe comercial do futuro. Né? Eu entendo que você não precisa de investimentos robustos, você precisa só de uma decisão, querer fazer, decidir fazer. Né? E isso não custa nada para a gente. Né? Se eu quero ter sucesso, eu não posso ficar de braços cruzados esperando que tudo aconteça. Eu tenho que me mover. Então, eu entendo que são comportamentos e atitudes simples que são possíveis de implementar para que a gente tenha sucesso no futuro com uma equipe que olhe para o passado e veja, cara, foi legal tudo que os vendedores aqui do passado fez, mas eles não vão nos mover para o futuro. Não vai garantir alta performance. Muito bom, excelente. Pô, o Renatão fala de um jeito legal, assim, né? Esse é o jeito bom. Obrigado. E o Renatão, me conta uma coisa. A gente teve algumas experiências de trabalhar junto, fizemos várias coisas juntos, a gente é muito grato aí pela parceria, né? Prazer. E a gente tem um projeto lá no Rio de Janeiro, que foi um projeto pra gente interessante, dentre vários que a gente fez com a Basso e com a Suvinil, mas porque ele apostou num desenvolvimento de longo prazo. Exato. E é uma dor que poucos líderes de vendas querem apostar. Porque ele traz essa crença. Pô, eu vou tirar o cara 2 horas do campo na semana, 1 hora do campo na semana. E aí teve uma pessoa usada lá, vou citar o nome dela aqui, porque eu acho que faz sentido, a Cris, do Rio de Janeiro. Ela é uma vendedora que pensa fora da caixa. Ela pensa fora da caixa. Totalmente. Então, eu acho que a grande leitura dela é que ela consegue pensar no selling, né? Só para quem está vendo aí talvez não conheça, como é que eu tiro da fábrica e ponho no ponto de venda, na loja, como é que eu levo as latas de tinta para a loja e como é que eu faço com que o balconista diga que o cara tem que comprar a minha lata, né? Porque o varejista ele não quer comprar o seu produto, por mais interessante que seja. Ele quer comprar um produto que tenha giro. Exato. Se o seu produto tem giro, não importa se é caro ou barato, né? E aí a Cris conseguiu fazer com grande excelência uma preocupação em um grupo de lojas, de parceiros, de dizer assim, cara, legal, eu vou chegar lá no balconista. E ela trouxe com essa ação, primeiro, uma situação que o mercado segurador já faz há bastante tempo. Eu estava conversando com o pessoal da Porto, hoje cedo aqui, e aí eles têm a preocupação, como é que eu treino o corredor para vender o meu seguro? Porque o corretor, ele vende qualquer coisa, né? Qualquer seguro. Então, e eles já entenderam, cara, eu prefiro treinar esse cara bem treinado, tem a reciprocidade de vender porque eu estou treinando ele, do que eu não treinar e ele não vender. Diferente do mercado imobiliário, que não entendeu isso ainda. Exato. Ele fala, eu vou treinar corretor, tá louco, ele vai vender o produto da outra incorporadora. Maluco, né? Só que, nesse caso da Cris, que foi muito legal, e aí foi um programa de 1 ano, que vai terminar dia 30 de novembro, estaremos lá presencialmente, vai ser um prazer entregar. Houve-se a condição de apostar, e com certeza com a diretoria, o Regis, a Deise, todo mundo ali apostando no projeto, de dizer assim, cara, e se a gente treinar todo mundo uma vez por semana? Né? E aí começa com o IC, né? Porque o IC é o impossível, né?
Né? E se eu treinasse? Aí eu vou falar, não vai dar, fora do balcão, o cara não treina, todos os problemas. E aí ela, junto com a gente, com toda a diretoria da Souvenir, apostou que seria legal. E a gente está indo para essa reta final. É uma turma, assim, de todas que a gente tem muito apego, mas é uma turma que eu tenho bastante apego, porque eu dei várias aulas para eles, inclusive presencial. E você vê aquelas pessoas que estão lá, em situações distantes do centro da cidade, nas suas lojas, balconistas e tal. Os caras vão num sábado à tarde assistir a aula feliz. O cara vai assim, porque é uma oportunidade ímpar. Exato. E nessa oportunidade, obviamente, que tem uma conexão com a marca. Exato. Não tem como dizer que o cara que está toda segunda-feira, das 6h30, 7h30 da noite, fazendo um curso promovido pela Souvenir, não tenha na terça-feira de manhã a Souvenir na cabeça. E na hora de oferecer o produto, obviamente que ele vai prezar por aquele produto. Exato. Então, como é que você avalia esse projeto? Como é que você vê esse projeto? E a ideia, claro, não é fazer uma autopromoção do projeto, mas pensar nessa importância que vocês dão de treinamento, não só para o time de vocês, mas lá na ponta para que os parceiros tenham sucesso também. Perfeito, Marcelo. Acho que vem daí realmente o ponto que eu falei desse vendedor do futuro, citando uma pessoa importante da nossa equipe, que é a Cris, onde ela prova realmente que é possível pensar fora da caixa, fazendo com que os concorrentes estejam juntos no mesmo ambiente de aprendizado. Porque o que nós construímos junto com a aceleração foi isso. Hoje nós temos concorrentes, lojistas que concorrem entre si, mas que entenderam que a proposta da Souvenir foi levar para eles conhecimento, que o conhecimento subiria, elevaria realmente a potência do mercado para vender realmente com excelência para os consumidores. E aí é onde vem realmente o grande segredo, né, Marcelo? Você disse bem, pessoas que estão tendo a oportunidade de transformar as suas relações, porque eles estão aprendendo que fazer ciclos de vendas com qualidade, movendo realmente o ciclo de vendas, entendendo cada etapa da venda, vai promover para ele uma excelência que ele, que era vendedor há 10, 15 anos, nunca tinha aprendido. Uhum. A gente ouviu depoimentos desses de alguns parceiros. Eu nunca imaginei que existia essa técnica de vendas. Eu nunca imaginei que se eu pensasse dessa forma, eu aumentaria a minha receita. Uhum. Porque no final o vendedor vai escolher quanto que ele vai ganhar. Ele é comissionado. Né? Então, a gente tem muito orgulho de ver a Universidade Souvenir do Rio de Janeiro se concretizando a primeira etapa. Eu te falei agora há pouco, eu vejo que é uma oportunidade para a gente fazer realmente um rollout. Nós vamos fazer isso ser realmente maior, porque está comprovado de novo em números. Todos os nossos programas que envolvem capacitação, a gente sempre faz as métricas de aceleração ou não. Se nós estamos investindo na capacitação, se eu tenho um orçamento importante dentro do meu orçamento anual, eu tenho um percentual robusto de capacitação, que ora nós acertamos, ora nós não acertamos, né? E aí quando a gente pega os momentos, é melhor eu tentar treinar do que questionar a capacidade daquela pessoa, porque ela não fez do jeito que eu espero que tem que ser feito. Mas eu nem treinei, mas eu estou cobrando. Sim. Então, quanto que eu tenho a habilidade nesse projeto de agora fazer as métricas de resultado, fazer rollout ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né, para mover, Marcelo. O conhecimento transforma. Sim. E nós, vendedores, temos a habilidade de imaginar que treinar ou aprender ou estudar não é uma habilidade necessária em vendas, e é uma miopia gigante, né? E com vocês nós conseguimos realmente promover isso. A nossa equipe já vinha preparada para isso, mas esse projeto mostrou que é possível fazer no varejo, que é possível fazer lá com o vendedor, com a pessoa que não teve a oportunidade de ter um nível superior, que não teve a oportunidade de sentar numa cadeira universitária, mas que está aprendendo realmente a transformar a sua oportunidade de vida. E eu tenho muito orgulho desse projeto, muito legal, orgulho. Né? Eu gostaria muito de estar lá dia 30 na formatura, vai ser um momento muito especial, tenho certeza. Com certeza. Eu, de alguma forma eu quero estar lá, porque é muito rico poder ver esse projeto de pé acontecer como ele está acontecendo, impactando centenas de famílias. Sim. Nós estamos impactando centenas de famílias esse projeto. Né? E a gente fica muito feliz que chegou nessa primeira etapa dele e vem coisas maiores aí à frente. Muito bom. E, Renato, a gente gosta de saber qual é o sentimento que a aceleração de vendas desperta em você. Se olhasse no sentimento, assim, né? Porque o nosso coração é o radar, né? Então, na parte lógica, a gente tem os resultados e tal. Eu me lembro até que a Cris estava preocupada. Pô, a gente conseguiu elevar o faturamento, mas o ticket médio não, e ela estava numa agonia. Mas, o fato de apostar no longo prazo melhorou os indicadores. Mas que sentimento a aceleração de vendas causa em você? Uma inquietude muito legal. Uma inquietude em saber que existem caminhos realmente para a gente evoluir. Uma inquietude em entender que essa aproximação para o conhecimento move o ponteiro. Uma inquietude em saber que a gente tem uma baita equipe, mas eu estou investindo relativamente pouco para que ela seja uma equipe melhor a cada ano.
né? Então, eu entendo que essa inquietude, quando nós começamos lá atrás, e aí as etapas vêm se comprovando sobre isso na nossa Academia Souvenir, o quanto que realmente transforma. Então, se eu puder resumir, é realmente inquietude. Falar, cara, legal, você tem uma boa equipe, mas você não vai fazer nada para que ela seja melhor amanhã. Maravilhoso. Né? Para mim, acho que é uma palavra que resume bem o que a gente tem construído com vocês. Muito bom, pô, fico feliz. E aí, para a gente ir para a nossa reta final aqui, se o Renato de hoje encontrasse com o Renato que tivesse 10 anos de idade, o que ele falaria para o Renato de 10 anos de idade? Renato, tenha calma. Entenda que os momentos eles vão acontecer na hora que tiver que acontecer. E eu falo muito sobre isso, Marcelo, porque eu fui jovem, eu fui líder muito jovem. Né? Com 25 para 26 anos eu fui líder. E errei bastante. Porque talvez aquele menino de 10 anos lá atrás carregou isso até os 25, 26, que é querer com que as pessoas entendam que a velocidade que eu quero implementar as ações seja a mesma da pessoa que está do meu lado. Né? Então, eu quero fazer as coisas com intensidade, mas os perfis são diferentes. Né? As pessoas são diferentes. Né? Então, eu falaria, Renato, calma, aprenda que as pessoas têm tempos diferentes, momentos diferentes, que quando você entende isso, você baixa a atenção, você consegue extrair o melhor das pessoas, do seu colega de trabalho, quando você é líder da sua equipe, entendendo que a atenção ela tem que ser mais equilibrada. Né? Eu entendo, quando eu cheguei nesse momento realmente da minha saúde, é porque realmente estava um pé muito embaixo. Estava acelerando demais. Então eu pediria ao Renato do futuro que tivesse calma. Legal. Os tempos são diferentes de uma pessoa para outra. Puta, maravilhoso. E se você tiver, ou quando você tiver 80 anos, olhando para o Renato de agora, o que você diria? Renato, que história legal que você construiu. Eu pautado em valores, em muita verdade, numa relação de confiança com meus clientes, com a minha equipe, com a minha família. Né? Eu não tive oportunidade de falar aqui, mas para mim é a base de tudo. Né? Na minha apresentação que eu faço em alguns eventos, eu falo que a minha base é a minha família. Né? Tenho construído a minha família com a Karina a partir dos meus 22 anos de idade. Tem o Eduardo, que foi meu primeiro filho, que hoje está com 18, quase ingressando na medicina. A minha filha com 13 anos, jogadora de vôlei. Que legal. Ver o quanto que eu tenho a alegria de ter estruturado realmente uma família e olhar lá com 80 anos, cara, que bom que você fez isso. Que bom que você preservou realmente algo que eu entendo ser fundamental para o homem ter paz, porque essa paz me conduz a ter alta performance. Né? Me conduz realmente a ter realmente equilíbrio. Então, eu acredito que eu estou nesse caminho. Né? Hoje, com 43 anos, para quando estiver lá com meus 80, olhar e pensar dessa forma. Maravilha. Muito bom, Renatão. E se você tivesse um recado falando para o mundo inteiro, quisesse falar uma frase ou alguma coisa assim, o que você diria para o mundo inteiro? Algum aprendizado, algo que vem de dentro do coração? Uau, Marcelão. Se eu pudesse e conseguisse fazer isso, eu acho que é amar realmente que eles estão ao nosso lado. A gente vive tempos difíceis, né, onde os valores aparentemente se inverteram ao longo do caminho. Então é respeitar o próximo, né, entender a pessoa, amar quem está ali do teu lado. É um ser humano que tem história diferente, vida diferente, propósitos diferentes, mas é um ser humano que tem que ser respeitado. Eu acredito que o mundo seria melhor. E não é ser piegas ou fantasiar um mundo perfeito. Mas eu falo muito para os meus filhos, eu preciso impactar o mundo onde eu estou inserido. Se eu impactar com essa mensagem uma pessoa, eu vou ficar muito feliz. Né? Porque não é difícil. Né? Eu falo muito sobre isso. Falei esses dias atrás numa palestra, né? É o quanto que você ser verdadeiro de forma genuína e respeitando quem está do teu lado, com as diferenças que nós temos, nós vamos muito mais longe. Né? Você não tem mágoa, não tem rancor, não fica preso a pensamentos ruins, mas você vive uma vida leve. Né? Embora eu tenha... E as pessoas falam, poxa, Renato, mas você é diretor de vendas, você está em 11 países mais o Brasil, você tem um monte de atividade, como que você consegue organizar a sua agenda, como que você faz as atividades acontecerem? Marcelo, eu estou há 25 anos nessa empresa, eu tenho a felicidade de olhar para todos os meus parceiros e não ter problema com nenhum deles. E não é porque eu sou perfeito, eu tenho um monte de falha, mas eu sei falar não sei, cara, te admiro, aprendi muito com você, né? E é realmente sendo uma pessoa que não é perfeita e que sabe administrar suas vulnerabilidades, né? Amando o próximo e respeitando o próximo para que eu possa construir relações verdadeiras e genuínas que não sejam frágeis, mas que sejam fortes. Eu acredito muito nisso. Muito bom. Renatão, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado realmente pela sua agenda. Para a gente é um prazer poder recebê-lo, parceiro aí de longa data. Queria agradecer então aqui o Renato. Quem quiser seguir o Renato,
Vou passar aqui as redes sociais dele. Instagram, Renato Rocha 1301. Por que 1301? Eu nasci dia 13/1. Ah, 13/1, coisa boa. Renato Rocha 1301, LinkedIn Renato Almeida Rocha. E se vocês quiserem, conectem com o Renato lá. Você tem alguma outra coisa que você queria trazer aqui? Vou pedir só no finalzinho aqui, que eu já fiz o fechamento, mas vamos fazer de novo. Se tem alguma história, porque nesse mercado tinteiro que fala, né? Cara, a gente vê tantas pessoas maravilhosas, né? O cara que começou ali vendendo a sua primeira lata, e aí o cara hoje com impérios, assim. Tem alguma história curtinha de algum, não precisa citar o nome para não criar ciúme na rede, mas de alguém que você fala assim, pô, esse senhor aqui, meu, tem uma história de vida... Eu posso falar assim... eu tenho muito orgulho de, ao longo dessa minha trajetória toda, Marcelo, conhecer muita gente, mas eu me inspiro na história de um cliente que já não está mais entre nós, o senhor José Cepeda, do Varejão dos Primos, grande cliente nosso aqui de São Caetano do Sul, que começou a carreira dele como um empreendedor aos seus 40 anos, morreu aos seus 81 anos e deixou um legado incrível, com base em simplicidade, respeito pelas pessoas e uma vontade de fazer acontecer incrível. E eu tenho uma história com ele que é assim, a gente muito preocupado, né? Como que está realmente o nosso posicionamento da nossa marca no mercado, se eu estou cumprindo o preço na ponta, se eu não estou. Eu tenho uma história incrível com ele. Seu José, eu preciso vender esse produto a 100. Cara, é um combinado nosso, beleza? Beleza. Não, tudo bem, Renato, vou vender a 100. Aí eu estou um dia na loja, esperando ele me atender, tá, o gerente de São Paulo. Eu estou vendo ele, pulou o balcão, foi e entregou para uma cliente R$10. Eu falei, poxa vida, seu José, por que isso aí? Acabou, né? Vamos tomar um café, filhão, vamos. Por que você deu R$10 para nós? Não, filhão, é porque você me pediu para vender a 100. Eu estou vendendo a 100. Só que eu dou 10 para ela em dinheiro, que na nota você não vai ver que eu estou vendendo a 90. Maravilhoso, que história maravilhosa. Só o varejo de tinta vai acontecer essas coisas. Só o varejo de tinta. Renatão, agora sim, muito obrigado. Tinha Marcelo. papo aqui para a gente falar mais, espero que você volte mais vezes, estamos aqui pertinho. Muito obrigado aí pela presença, muito sucesso. Turma, para quem curtiu, compartilha, curte e segue o nosso canal. Tamo junto. Obrigado, valeu, Marcelo. Renatão. Tamo muito junto. obrigado, velho. Prazer gigante estar com você. Enorme. Sucesso. Pra nós. Vendas, vendas, vendas. Uou! Vamos.